Pare de falar sobre Deus e viva para Ele. O discurso religioso vazio, que não encontra respaldo na vida real, que não implica em transformação real de vida, não tem valor nenhum, não serve para nada. Do que adianta falar sobre Deus se você não está disposto a entregar a Ele tudo o que lhe pertence? Do que adianta você falar sobre Deus se você de fato não conhece as Escrituras, se você não conhece o poder de Deus? É só conversa vazia, sem sentido, é só hipocrisia. Isso fica evidente à medida que nós fazemos a leitura do capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Fica claro, na verdade nesses dois capítulos, 22 e 23, fica claro que o grande conflito de Jesus com os fariseus, saduceus, com os mestres da lei, é que a religiosidade deles era toda pautada na falsidade, na hipocrisia, no fingimento. Eles falavam muito sobre Deus, mas não viviam para Ele. Eles tratavam de coisas que pareciam espirituais, pareciam religiosas, mas, na verdade, eram simplesmente vaidade humana, travestida de religiosidade, para que eles se sentissem bem, para que se sentissem elevados, para que se colocassem acima das outras pessoas. Mas a verdade é que eles não viviam nada daquilo, não acreditavam de verdade naquilo, e o pouco que achavam que sabiam, na verdade, não sabiam, era simplesmente má interpretação, equívoco, erro, desconhecimento. Estavam apenas cheios de si mesmos, das suas vaidades, dos seus orgulhos, da sua necessidade de dominar sobre o povo, e sabiam muito pouco, quase nada sobre Deus, e certamente não viviam nem um pouco para Ele. Por isso, diante desse texto, nessa reflexão de hoje, eu trago para você esse desafio, esse alerta. Pare de falar sobre Deus e viva de verdade para Ele. Porque o discurso sozinho, o discurso pelo discurso, não vai mudar em nada a sua vida e não tem valor algum para você. E certamente não vai te levar mais para perto de Deus. Hoje, nesse capítulo 22, nós temos alguns eventos, alguns acontecimentos narrados aqui. Evangelho de Mateus, no capítulo 22, começa com Jesus contando a parábola do banquete de casamento, né? E aqui nós temos a sequência dessa conversa, desse embate de Jesus ali com os mestres da lei, com os fariseus que se levantam contra ele, que se opõem a ele. A verdade é que desde a chegada em Jerusalém, esse relacionamento com esses grupos religiosos toma um caráter muito intenso. A oposição está cada vez mais clara, cada vez mais escancarada. Eles se levantam e tentam colocar, e tentam fazer pegadinhas, tentam colocar questões para que Jesus pudesse cair, mas ele é muito sábio, muito muito perspicaz em perceber as más intenções deles. Jesus conhecia o coração daqueles homens e sabia da má intenção que eles traziam por trás das suas falas. Então Jesus lida com muita sabedoria, responde com muita sabedoria, impressionando a todos, inclusive aqueles que queriam fazê-lo tropeçar. E a gente vai vendo isso ao longo de todo esse tempo. Desde a chegada em Jerusalém, cada encontro com um grupo de fariseus, com um grupo de saduceus, traz o seu momento de tensão. Nesse capítulo 22 não é diferente. Depois de ter falado lá no capítulo 21 sobre a parábola dos lavradores maus, que gerou esse ambiente já de tensão, como nós vimos na leitura anterior, agora no capítulo 22 nós temos logo de início o relato dessa parábola do banquete de casamento, onde Jesus conta essa parábola. Se você não fez a leitura do capítulo, faça a leitura. Faça a leitura do capítulo 22. Jesus conta essa parábola agora para falar sobre o fato de que esses religiosos que se recusam a fazer parte desse reino que Jesus vem anunciar, né? Jesus usa essa parábola do banquete para falar dos convidados que se recusaram a ir para a festa de casamento, fazendo menção a esses religiosos que se recusam agora a se juntarem a Jesus e a ouvirem o anúncio trazido por Jesus sobre esse reino dos céus que é chegado. Para dizer, olha, já que vocês estão rejeitando,
o Senhor vai estender esse convite a todos os outros, ainda que talvez não sejam visivelmente importantes ou dignos, a todos esses outros será estendido esse convite, já que vocês estão rejeitando e vocês ficarão de fora dessa festa. Vocês se recusaram a entrar e serão rejeitados, serão castigados pelo Senhor por causa dessa rejeição. Na sequência, a partir do capítulo 15, a partir do versículo 15, eu quero para essa reflexão focar nesses dois momentos entre o versículo 15 e o versículo 22, com os fariseus, e depois do versículo 23 ao versículo 33, agora com os saduceus. Grupos diferentes, problemas muito semelhantes, e nós vamos dar uma olhadinha para o texto para entender isso aqui. No versículo 15, um grupo de fariseus se reúne para tramar contra Jesus. E eles tentam fazer com que Jesus diga alguma coisa que possa complicá-lo e pudesse, quem sabe, abrir uma porta para que eles pudessem condenar Jesus com alguma questão. Então eles se reúnem para tramar e estabelecem um plano. Eles reúnem, então, um grupo de fariseus, reúnem um grupo de partidários de Herodes, se aproximam de Jesus e perguntam: mestre, sabemos como o senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora diga-nos, o que o senhor pensa a respeito disso? É certo pagar impostos a César ou não? Eles se aproximam de Jesus, cercado de gente, de partidários de Herodes, para perguntar: e aí? É certo nós pagarmos impostos para Herodes? É certo pagarmos impostos a César, na verdade, né? Herodes era ali o governador da região, mas eles perguntam: é certo pagar impostos para o imperador? É certo pagarmos impostos a César ou não? Porque se Jesus diz que era certo pagar impostos a César, ele iria contrariar as pessoas, ele iria contrariar certamente aquela multidão de gente que o seguia e que tinha muita resistência, muita mágoa, muito ranço contra o Império Romano e os impostos caríssimos que eram cobrados. Então, se Jesus concorda com o pagamento dos impostos, ele teria um problema com o povo. Se Jesus fala contra o pagamento dos impostos, ele teria um problema com esses partidários de Herodes que estavam ali e queriam acusar Jesus de estar levantando a multidão, levantando as pessoas contra o império. Era uma pergunta impossível de ser respondida sem gerar problema com um lado ou outro. Pelo menos é o que eles pensavam. Mas Jesus então responde para eles: olha, peguem uma moeda, me deem uma moeda. De quem que é o rosto que está nessa moeda? Eles respondem: é o rosto de César. Então, deem a César o que é de César, deem a Deus o que é de Deus. E com essa resposta que parece muito simples, mas é extremamente profunda, Jesus está dizendo para eles: isso aqui é só uma moeda, isso aqui é dinheiro. É isso que César quer? Deem a César o que é de César. Tem que pagar o imposto a César? Entreguem a César o que é de César. Mas entreguem a Deus o que é de Deus, o que pertence a Deus, que é todo o resto. Se a César talvez pertençam algumas dessas moedas, todo o resto pertence a Deus. Toda a sua vida, corpo, alma, mente, coração, tudo em vocês pertence ao Senhor e tudo deveria estar consagrado a Ele. O problema de vocês não está no pagamento dos impostos, mas no fato de que vocês não entregaram as suas vidas a Deus. Vocês falam sobre Deus e querem discutir sobre coisas de Deus, mas vocês não entregaram suas vidas a Ele. Entreguem a Deus o que pertence a Deus. Deem a César essas migalhas, essas moedas. Pertencem a Ele? Entreguem a Ele. Entreguem a Deus. Dediquem a Deus aquilo que pertence a Ele. E é muita coisa. Todo o resto, toda a vida de vocês pertence ao Senhor. Na sequência, ainda no mesmo dia, agora um grupo de saduceus se aproxima de Jesus para colocá-lo à prova. Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos e se aproximam para fazer ali questionamentos a Jesus a respeito disso. E para perguntar, eles usam uma ilustração. Porque havia o questionamento parte do seguinte princípio. Na lei de Moisés havia um princípio. Se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão deve se casar com a viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão.
Havia então essa prática, a prática do levirato, que funcionava da seguinte maneira: se um homem morresse sem deixar descendentes, o seu irmão deveria casar com a viúva, e os filhos que nascessem dessa relação seriam, na verdade, considerados filhos do irmão falecido e levariam o nome desse irmão falecido, para que aquela linhagem não fosse extinta ali. E aí eles chegam então com um problema. Beleza, Jesus, você está defendendo a ressurreição dos mortos, o que você me diz nessa situação? Imagina que um homem morreu, seu irmão casou com a esposa. Eram vários irmãos, e eles foram morrendo, e cada um foi casando com essa mesma mulher, nenhum deles deixou descendente. Depois, no dia da ressurreição, essa mulher que casou com todos esses irmãos, ela vai ser esposa de quem? E a resposta de Jesus é muito inteligente, muito pertinente, muito sábia. Jesus diz para eles: olha, o problema de vocês é que o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. O problema de vocês é que vocês não só não conhecem as Escrituras, como vocês não conhecem o poder de Deus. O que impede vocês de acreditarem na ressurreição, de crerem naquilo que eu tenho dito, naquilo que eu tenho ensinado, é o fato de que vocês não só não conhecem as Escrituras, como vocês não conhecem o poder de Deus. Vocês querem falar sobre coisas de Deus, querem tratar de questões que parecem religiosas, parecem tratar sobre coisas de Deus, mas a verdade é que vocês não conhecem as Escrituras, vocês não conhecem o poder de Deus, e vocês ficam nessas discussões vazias que não levam a nada, discutindo coisas das quais vocês não sabem, das quais vocês não entendem, porque vocês não buscam conhecer. Não conhecem as Escrituras, não conhecem o poder de Deus. Percebe a semelhança? O mesmo problema. Grupos religiosos cheios de tradições que falam muito sobre Deus, mas que não vivem para Ele e que sabem muito pouco ou que não sabem nada sobre, de fato, o Senhor, não conhecem as Escrituras, não conhecem o poder de Deus, não têm as suas vidas entregues nas mãos do Senhor, não dedicam a Ele as suas vidas. Só vivem do discurso, mas não vivem de verdade a fé. Por isso, hoje, nessa reflexão, enquanto nós olhamos para esses acontecimentos finais desse ministério de Jesus, eu deixo a você esse alerta. Cuidado, irmão. Cuidado, para que você não seja mais um de tantos religiosos, de tantos que falam sobre Deus, que falam das coisas de Deus, mas que não o conhecem, que não vivem por Ele, que não vivem para Ele. Especialmente nos nossos dias, o discurso religioso tem se tornado cada vez mais raso, cada vez mais superficial, e tem se misturado com as mais diversas áreas da sociedade, até com a política. Hoje em dia é impossível falar de política sem que pareça uma discussão religiosa, porque é muito mais fácil reduzir as coisas de Deus às coisas pequenas e pequenas, mesquinhas da vida, aos pormenores da vida, e tentar reduzir o sagrado às coisas do cotidiano, do que reconhecer o fato de que o Senhor nos quer de verdade, completamente entregues nas suas mãos e vivendo por Ele, vivendo para Ele, e conhecendo as Escrituras e conhecendo o seu poder. É muito mais fácil limitar a nossa vida com Deus a um discurso religioso do que de fato nos entregarmos a Ele por completo. Mas é essa entrega que de verdade, de fato, transforma a vida. Por isso, cuidado. Cuidado para não se limitar, para não reduzir a sua vida a um discurso religioso superficial, que só vai te enganar. Talvez engane uma ou outra pessoa também, mas que certamente não te levará ao Senhor, que não te levará a Jesus e que não trará transformação nenhuma para a sua vida. Cuidado, não se limite a isso. Entregue-se ao Senhor. Entregue a Ele tudo que pertence a Ele, ou seja, toda a sua vida pertence a Ele. Entregue-se por completo ao Senhor. Busque conhecer as Escrituras, conhecer profundamente. Busque conhecer o poder de Deus. É isso que vai mudar a sua vida. E não os meros discursos religiosos que tanto têm ocupado as bocas de tantos que se dizem cristãos, mas estão só perdendo tempo falando sobre Deus, sem viver para Ele. Que Deus nos livre disso, que Deus te livre disso. Busque ao Senhor, ame a Ele com toda a sua força, com todo o seu coração, de todo o seu entendimento, porque é isso que
transforma a realidade. Compartilhe essa reflexão, compartilhe esse vídeo com um amigo, com um familiar, alguém que possa ser abençoado por ela. Clica aqui na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar e volta aqui, porque você já sabe, a cada capítulo lido, nós temos uma nova reflexão. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos tratar agora do capítulo 23, onde Jesus continua nesses embates, né, lidando com os fariseus, com os mestres da lei, com esses problemas da hipocrisia religiosa de Israel, agora nesse próximo capítulo. Então, eu te encontro aqui. Até!